Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal executou 29 mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares e computadores nas residências de alguns influenciadores digitais. YouTubers, blogueiros, deputados, empresários, enfim, pessoas ativas nas redes sociais. Pessoas que externam seus posicionamentos, pessoas que, como eu e você, fazem o uso da sua liberdade de expressão para criticar determinados políticos e autoridades e defender outros. Porém, neste caso, todas essas pessoas que acordaram com a PF batendo em suas portas possuem um traço em comum. São apoiadores do presidente Bolsonaro. Os mandados foram todos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito secreto das fake news. Secreto porque todos os investigados não sabem se estão sendo investigados, por que estão sendo investigados, e nem os seus advogados podem ter acesso aos autos. É mais ou menos assim: um belo dia, você acorda com agentes da Polícia Federal vasculhando sua casa e levando seus computadores e celulares. Talvez porque uma semana antes você chamou uma deputada de porca no Twitter, ou porque você compartilhou uma notícia que dizia que um ministro do Supremo, antes de pertencer à Suprema Corte, era advogado de uma organização criminosa. Essa investigação que está aí em curso tem o claro objetivo de perseguir apoiadores do Bolsonaro, sob o pretexto de combater fake news. Sendo que nem existe fake news no nosso Código Penal. É um inquérito de natureza inconstitucional, que não respeita o princípio do devido processo legal. Trata-se da mais violenta agressão à liberdade de expressão na história recente desse país. Sei que tem algumas pessoas que ainda não entenderam por que a gente fala tanto que se trata de um inquérito ilegal. Então vamos lá. Eu já falei isso em outros vídeos, mas tentarei explicar de forma sucinta. O Toffoli, há mais ou menos um ano atrás, abriu um inquérito para investigar eventuais injúrias, difamações, calúnias ou o que ele considera fake news contra o Supremo. Porém, ao fazer isso, ele está usurpando as funções do Ministério Público, pois quem pode constitucionalmente denunciar alguém e abrir uma investigação é o Ministério Público. O STF faz parte do Poder Judiciário, ele apenas julga, ele não pode denunciar. Bom, além disso, o Toffoli não seguiu a regra de sorteio entre os ministros e indicou um ministro da sua confiança para ser o relator desse inquérito, no caso, o Alexandre de Moraes, que por sua vez escolheu a dedo os delegados da Polícia Federal que iriam tocar as investigações, assim como também perseguir quem ele determinar. A primeira vez que esse inquérito entrou em ação foi para censurar uma matéria da revista Cruzoé, onde na capa da revista estampava uma foto do Dias Toffoli. E a matéria era sobre o depoimento do Marcelo Odebrecht para o Ministério Público, onde ele afirmou que o presidente do Supremo era conhecido nas comunicações internas como o amigo do meu pai. E o amigo do meu pai era o codinome do Lula, logo Toffoli era o amigo do Lula. E como sabemos, ele era um simples advogado do PT, que foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz, mas que mesmo assim o Lula lhe garantiu uma cadeira na corte mais alta do país. Mas voltando, a revista Cruzoé, na época, foi censurada, eles tiveram que tirar de circulação, e a matéria não se tratava de fake news. Os jornalistas apenas reportaram o depoimento do Marcelo Odebrecht. Inúmeros juristas consideram esse inquérito do Supremo completamente inconstitucional. Pense um pouco, o Alexandre de Moraes é a vítima, ele mesmo faz a denúncia, ele escolhe quem deve ser perseguido, ele assina o mandado de busca e apreensão e depois ele, como juiz, julga o caso. É um absurdo totalitário que não existe em nenhum país democrático do planeta. Tanto que por conta disso, o jurista Modesto Carvalhosa entrou com um pedido de impeachment contra o Dias Toffoli. Pedido esse que o Alcolumbre colocou sua bunda gorda em cima. A Raquel Dodge, quando era procuradora-geral da República, se manifestou pedindo o arquivamento desse inquérito. Bom, naquela print lá que o Moro vazou para o Jornal Nacional, um dia depois aí da sua demissão,
O Bolsonaro estava justamente questionando esse inquérito ilegal do STF, que estava na cola de deputados bolsonaristas, incluindo seus filhos, o Carlos e o Eduardo. O presidente não estava pedindo a troca do diretor da PF para acobertar crimes de corrupção ou de desvio de verba pública. A real é que o Carlos, o Eduardo e todos os deputados bolsonaristas alvos dessa investigação sempre foram ativos em criticar nas redes sociais os desmandos do STF, assim como também cobrar e questionar os magistrados quanto aos crimes que ficam impunes e quanto aos corruptos que são por eles soltos. E por isso a perseguição. Quantas campanhas para o impeachment do Gilmar Mendes ou do próprio Toffoli foram fomentadas nas redes sociais? Pois então, o STF abriu um procedimento inconstitucional, uma espécie de AI-5 do judiciário, para perseguir quem se coloca contra eles. Simples assim. É por isso que não podemos querer criminalizar o presidente por questionar e querer informações justamente sobre esse tipo de conduta ilegal do judiciário. O STF não buscou abrir um procedimento inconstitucional para investigar o Lula, o Renan Calheiros, o Rodrigo Maia, as empreiteiras envolvidas aí com o propinoduto petista, ou seja lá o que for. Pelo contrário, os magistrados são morosos em julgar os corruptos e rápidos em tirar da cadeia inúmeros criminosos. Ainda lá na print que o Moro vazou, ele mesmo responde ao Bolsonaro falando que se tratava de uma investigação do Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode interferir na PF através de um inquérito ilegal. Mas o presidente da República, que tem a prerrogativa constitucional para nomear ou exonerar quem quiser dentro do órgão, não pode. Só porque queria colocar alguém que era da sua confiança e não da deles. E o pior de tudo é que o delegado que o Moro queria indicar para substituir o Valeixo na PF é o Disney Rossetti, que é um outro delegado, amigo do Alexandre de Moraes, que também pertence à equipe do inquérito das fake news. Inclusive o Moro parabenizou a operação desta quarta-feira no seu Twitter, o que demonstra que o ex-ministro aprova esse tipo de ativismo judicial, que ele aprova que os magistrados limpem a bunda com a nossa Constituição, instaurando uma ditadura das togas. O Nando Moura fez centenas de vídeos criticando o Aras por ele ter declarado há um tempo atrás aí ser favorável ao inquérito. Porém, o Aras, nesta quarta, entrou com um pedido solicitando a suspensão imediata das investigações. Eu quero ver se hoje ou amanhã o Nando vai fazer um vídeo para criticar o Moro por ele ser claramente um defensor desse absurdo. Bom, a verdade é que os ministros do Supremo se acham deuses intocáveis, não toleram críticas. Todo ataque feito a alguns dos magistrados é logo interpretado como um ataque à instituição em si. E assim, eles estabeleceram nesse país o crime-ideia, muito bem descrito aí no romance 1984 do George Orwell, em que o indivíduo é punido por pensar algo e expressar tal pensamento em público. Durante o regime militar, a censura fazia parte da política vigente. Os militares ao menos tinham a honestidade e a coragem de dizer que era um estado de exceção, não se escondiam atrás de falácias democráticas como fazem esses canalhas. Quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É uma censura prévia, e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Mas não se enganem, esses ministros querem criminalizar sua opinião. Estão estabelecendo a censura nesse país. Só que essa censura se torna defensável para algumas pessoas quando o jornalista fala em milícia que faz terrorismo virtual. Se torna plausível quando William Bonner fala em gabinete do ódio. Se torna até um princípio moral quando a atriz da novela diz que ofensa não é liberdade de expressão.
O Verdevaldo não pôde ter seus equipamentos eletrônicos apreendidos sob o argumento de respeito à liberdade de imprensa. O advogado do Adélio também não pôde ter seu celular investigado para que o Brasil descobrisse quem mandou matar Bolsonaro. Porém, nesta quarta-feira, apoiadores do presidente tiveram seus celulares e computadores apreendidos e suas casas reviradas. E o pior, sem saber o motivo e sem poder se defender. O objetivo claro disso tudo é o de controlar as redes sociais. O maior desgosto do Lula foi não ter conseguido fazer o marco civil da internet. Naquele seu discurso antes de ser preso, aquele em que ele estava bêbado e disse que não era mais uma pessoa, mas sim uma ideia, ele também deixou claro que o controle das redes sociais era algo urgente. Ou seja, o amigo do meu pai estabeleceu um procedimento para fazer o que o PT não conseguiu fazer. Muito melhor do que derrubar o Bolsonaro é impedir que outro presidente possa ser eleito como foi o Bolsonaro, sem dinheiro e sem o apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. Sem contar que a imprensa tradicional está tão desmoralizada que às vezes uma notícia enviada pela tia do Zap tem mais credibilidade que o William Bonner falando com toda a pompa em horário nobre na maior emissora de TV do país. E para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa, justamente porque eles não podem controlá-la. O que eles chamam de milícia virtual é, na verdade, o engajamento de milhões de brasileiros conscientes que optaram por bater de frente com o establishment. Todos os políticos que hoje apoiam esse combate às chamadas fake news querem, na verdade, silenciar o povo a qualquer custo, pois sabem que só poderão voltar a transitar tranquilos nos corredores do poder quando a mídia tradicional, vendida e parcial, retomar o seu antigo monopólio da desinformação. E por hoje é isso aí, mas antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado rápido e importante. Até o dia 2 de junho, terça-feira que vem, a minha biblioteca está com uma promoção especial com todos os livros que abordam globalismo e nova ordem mundial. É muito importante nesse período que estamos vivendo você ficar expert nesse assunto. Os livros estão com até 60% de desconto. Mas não deixa para depois, porque alguns títulos estão com pouquíssimas unidades no estoque. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. Nessa promoção, o livro Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa, está saindo a apenas R$ 23. O livro A Virtude do Nacionalismo, um dos melhores livros que eu li ano passado, só R$ 32. Poder Global e Religião Universal, leitura fundamental, você vai comprar por apenas R$ 27. A Nova Era e a Revolução Cultural do Olavo, só R$ 32. Tem também o lançamento Falsa Aurora, que de R$ 120 nessa promoção vai sair por R$ 65. Então é isso aí, confere os outros títulos e aproveita essa promoção para montar um cronograma legal de leitura sobre um assunto que é de extrema importância você ter pleno conhecimento. bibliotecadoluiz.com.br. Curte e compartilha esse vídeo para ele ganhar relevância, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!